Estimada comunidade aqui, cidadãos do infinito, todos os teleparticipantes, nossa oração, nossa prece a todos e a todas. E hoje, a liturgia da palavra seria muito interessante se pudesse fazer um retiro lá de 8 dias, direto. As definições que Deus coloca hoje, assim, não existe outro Deus diferente do que esse Deus. Ele começa assim: não existe outro. Olha o que eu fiz por vocês, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu prometo a fazer por todos vocês. Então ele faz essa promessa: não tem outro Deus mais poderoso do que eu. Então ele se define quem ele é. Ele é o Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente e acabada a história. Não tem outro. Sou eu. Na carta do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro em Cristo. Claro, pela graça do batismo me tornei filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, templo e morada do Espírito Santo e membro da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo hoje é bem definida. Ele define, hoje tem a definição. Como há 2 semanas atrás, Deus definiu quem Ele era. Eu sou amor, e acabada a história. Só me conhece quem me ama, e a minha definição é essa aqui. Então, devagarinho, a gente tem que ir acompanhando a liturgia das palavras, a liturgia da palavra, aonde ele vai colocando. Estão percebendo que já vamos entrar pelo tempo da esperança, chamado tempo comum. Então, nós agora, ele vai conduzindo nós. Ele é que hoje a gente não percebe, mas está nas entrelinhas o que vai acontecer durante a semana. O que vai acontecer durante a semana, na quinta-feira santa? Então a igreja, está vendo como a igreja é prudente, como a igreja é sábia, como a nossa igreja, una, santa, católica, apostólica, como ela vai conduzindo de maneira pedagógica e psicológica e espiritual, como ela vai fazendo a pessoa crescer durante o ano. E aqui ele apresenta bem, tipo assim, quem é filho? Quem é filho? Assim, ele começa: quem é filho de Deus? E Deus é aquele que é obediente, aquele que me obedece, aquele que segue, aquele que vive, aquele que faz o que eu fiz. E também aqui tem uma coisa que diz assim: o mandato é para todos, não diz que é para o padre, não diz que é só para os padres, não diz que é para os bispos, não diz que é para o papa, não diz para ninguém, não diz nome. Ele simplesmente diz assim: ó, vocês peguem, toda a autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Pronto. Ele diz: toda a autoridade foi dada, e agora essa autoridade estou passando para vocês. E ele diz assim: portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Ele não citou nome. Olha, é o Papa que é responsável, é isso aqui. Não, só um minutinho. Mas ele acrescenta mais uma coisa: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a autoridade recebida de Deus, que vem de Deus, foi dada para todos os batizados. Então, todos nós somos responsáveis de fazer isso. Entre os responsáveis, então, tem aqueles que gostam do desafio, que gostam de algo a mais. Cidadãos do infinito, por exemplo. Eles querem algo a mais, não estão satisfeitos só com o feijão com arroz. Não. Quer algo a mais. O comum dos mortais, nós não nos colocamos junto. Vivemos, o apóstolo Paulo diz: vivemos nesse mundo
mas nós somos diferentes. Moramos numa pátria, pensamos diferente, agimos diferente, como Cristo. Porque a nossa pátria, nosso mundo não é aqui. Nós queremos formar aqui, no aqui e agora, o verdadeiro céu. A eternidade já começou. Porém, quando chega, com a graça de Deus, a morte, que Ele nos chama, que Ele me encontre a mim, pode ser que sirva também para vocês, pode ser que sirva para vocês, aquilo que Ele pede 3 coisas. Ele diz, eu vou preparar um lugar, quando tiver tudo preparado, ótimo, beleza, eu vou voltar e vos levarei comigo, a fim de onde que estiver, vocês também deveis estar. Mas eu quero encontrar o visitado sob 3 condições. A primeira, coração puro. Segundo, em paz. Olha o termo. Terceiro, amor, estado de graça. Que maravilhoso, hein? Então nós temos o estado de graça, a pureza e a paz. Que não esteja com problema com paz. É muito mais do que não estar brigado com alguém. Muito mais do que isso. Estado de paz é o estado da verdadeira graça, a plenitude. Que eu encontre aquele que eu visite dessa maneira. Então hoje, a celebrar a Santíssima Trindade nos dá essa garantia, essa certeza. Domingo passado, o Espírito Santo, a festa de Pentecostes, diz assim, vocês recebem o Espírito Santo, além disso, o poder do Espírito Santo. E hoje diz assim, toda autoridade me foi dada, recebam essa autoridade, façam com que todo mundo faça isso. Mas a resposta de tudo isso está em Tiago, no seu capítulo 5, no último versículo, diz assim, todos aqueles que conseguirem converter alguém, tirar do mau caminho, puxar ele para o bom caminho, salvou a sua vida, a sua alma, apagou um monte de pecados e também garantiu a vida do amigo. Olha bem, eu garanti a minha vida, garanti a vida da pessoa que consegui converter e além disso, apagamos um monte de pecados. Olha quanto bem que se faz por ter mudado uma pessoa só. Então, se todos nós assumir o compromisso público, pessoal, da gente na vida conseguir converter uma pessoa só, uma. Se cada um converte uma, o mundo estaria mudado. Se cada pessoa, se cada um muda. Não, vou querer, o meu objetivo é converter uma pessoa. Se todo o universo, todas as pessoas do planeta, assumir só isso, é nada, é pouca coisa, não é nada. Então, eu vou assumir só um compromisso. Não quero 10, converter 10. Eu só quero converter um. Já salvei 2, porque salvei a mim, salvei o outro. Engraçado isso. Olha a multiplicação que dá isso. Como Deus de um faz tudo. E como de tudo Deus resume em um. Por isso que um segundo para mim como 1000 anos. E 1000 anos como, 1000 anos significa tudo. E tudo significa um segundo. Para ele não tem passado, futuro, nada. Então muitas vezes a gente sonha tão grande, tão alto, que a gente quer de repente se preocupar com todo mundo. Mas se nós conseguirmos converter um, tem que chegar. Porque um representa todos. E todos se representam num. Porque para Deus é isso. Então o benefício de um é para toda a humanidade. O malefício de um também é para toda a humanidade. Deus não tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 500, 600. Não tem isso. Para Deus é o ser humano. É a humanidade. Quantas pessoas tem? Para ele tanto faz. Ele salva 1, salva 500, salva bilhões. E também
ele sofre com um, como com todo mundo junto. Deus não tem segundos, Deus não tem horas, Deus não tem dias, Deus é Deus. Então o Cristo, ou esse Cristo, que ele diz que toda autoridade ele recebeu, olha bem a leitura do apóstolo Paulo. Nós somos co-herdeiros. Mas ele responde a pergunta: por que eu me torno co-herdeiro? Eu me torno co-herdeiro porque eu me torno filho do pai dele. Jesus não tem pai. Jesus nunca teve pai. Quando a gente usa a palavra, o termo, o verbete Deus, a palavra Deus significa automaticamente que nessa palavra, quando eu digo Deus, todo mundo tem que entender que eu estou falando do Pai, ao mesmo tempo estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, quando eu uso o termo Deus Pai, então é o Criador. Quando eu uso o termo Deus Filho, então eu estou me referindo que Ele é o Redentor, o Salvador, o Cristo que nós conhecemos. Quando eu uso o termo Deus Espírito Santo, então Ele é o santificador, é aquele que conduz a igreja hoje. Essa é a diferença. E o mundo todo está assinado em nome da Santíssima Trindade. Pode ver, tudo é três, tudo é três. Então, Deus uno e trino. Então, Deus sempre existiu, sempre existirá, nunca desapareceu. O Cristo, que alguém poderia se confundir, porque Cristo, ele assumiu a humanidade. E ele ter assumido a humanidade, nós temos que estar lembrado que 3 semanas atrás, numa quarta-feira, no dia que todas as quartas-feiras, aqui no Cidadãos do Infinito, nós temos os intercessores de São Miguel, um dia bonito de oração, etc. Olha aqui, olha quantas preces que nós temos aqui. E todas essas intenções colocadas aqui, esse aqui nunca vai ser esquecido. Para nós, cidadãos do infinito, não tem um pedido de ontem e hoje não tem mais. Não, o de ontem continua sendo o de hoje, continua sendo de amanhã. Todos de ontem serão todos de hoje, e todos de ontem e hoje serão todos de amanhã, e assim por diante. Isso aqui nunca mais será esquecido pelos cidadãos do infinito. Por isso que à medida que a gente vai criando o corpo, etc., todos querem ser dos cidadãos do infinito, todos. Não só aqueles que estão em sintonia conosco agora, todos. Porque nós temos um compromisso que a gente não criou ele, a gente não inventou ele. Também não foi inspiração, é o carisma divino, de uma igreja militante, de uma igreja padecente, numa igreja que todos nós queremos triunfar, que é a igreja triunfante, a igreja eterna. Todos nós sonhamos com ela. Então, para nós não tem aquela igreja que passou, aquela igreja que virá. Não, nós queremos aqui e agora viver, construir, conviver e vivenciar uma igreja triunfante nas nossas limitações. Quais são as provas de que nós já estamos vivendo nessa igreja triunfante? Pelos sacramentos, pela participação, pela penitência, pelos jejuns, pelo sacrifício. Isso não é tão simples. Se rezar fosse uma coisa tão simples, é que não tivesse sacrifício nenhum, é que fosse tudo alegria, então todo mundo estaria rezando agora. Por que pouca gente reza? Porque a oração é um trabalho bastante árduo. Porém, é o único meio, o único instrumento que acalma a alma, acalma a ansiedade, dá uma concentração, porque a gente vai conviver.
Se vocês estão carregando um fardo pesado, venha à parte, venha descansar comigo. Ele diz isso. O próprio Cristo fez isso. Ele ia na luta, no trabalho, no esforço, depois ele vinha, ele ia para onde? Para a oração. É o único remédio. Quer sair da depressão? É a oração. Quer sair da ansiedade? É a oração. Quer sair disso, daquilo? É a oração. É o começo, é a porta de entrada. Porque junto, mal comparado, digamos que fosse salas, eu entro pela porta, entro numa sala da oração, e digamos que na sala da oração fosse dividida ela em várias partes, e ali vou me encontrar com quem? Com o cara que é tudo, é o cara que me inventou, é o cara que me criou, é ele que me quer ver feliz, é ele que quer ver que eu saia da depressão, saia disso, aquilo. Estou doente? Sim, vou nessa sala. Lá onde é que está o médico verdadeiro? O verdadeiro médico é Cristo. E se ele acha, ele não pedir para ele, não fiquei curado, é problema dele. Esse corpo não é meu. Eu sou responsável por ele. Mas ele vai dizer para mim quanto tempo ele vai querer que esse corpo fique aqui. Ah, eu tenho isso aqui. Eu vou pedir a graça para ele. Não recebi a graça. Bom, então ele quer que Lázaro também fez isso. E o evangelho durante a semana também não era aquele evangelho muito bonito que dizia o seguinte: se vocês tiverem um pouquinho de fé, não precisa muita fé, um pouquinho de fé, você diz assim, levanta essa montanha aqui e vai embora, ela vai embora. Então, de toda a liturgia da palavra de hoje, para mim, a maior paulada que vem na minha cabeça, como padre, quando eu conseguir convencer a humanidade disso que eu vou falar agora, já ganhamos tudo. Aí eu serei o padre mais feliz do mundo. Vamos lá. Vocês pensem uma coisa, só pare e pense. Na hora da consagração, o padre tem dentro dele, não foi ele não inventou nada, ele tem dentro dele, como todos nós temos, a graça daquele que pode fazer a transubstanciação. Se o padre acredita ou não acredita, tanto faz. O que vai acontecer é certo. Vai se tornar corpo e sangue de Cristo. Mas aqui vem um probleminha. A maior dificuldade é esse cadáver aqui. Tudo aquilo que ocupa espaço, lugar, a substância, a matéria. Essa é a verdadeira cruz. De eu não impedir o que eu devo fazer, como eu devo ser, para que eu não possa impedir, a minha carne não impeça a Deus fazer o que Ele sabe fazer. Tem um cara que está doente? Sim. Dá benção, levanta e vai embora. O que eu devo fazer? E Jesus, durante a semana, disse várias vezes no Santo Evangelho, é a fé da pessoa. Lembra que os apóstolos também foram e disseram, nós não conseguimos fazer tal coisa. E Jesus chamou eles à parte e disse o seguinte, só que aquilo ali, para resolver, depende da fé. Então veja bem, aonde os cidadãos infinitos passam, todos nós, aonde a gente passa, deveria, olha o desafio que nós temos, aonde a gente passa, a gente deveria transformar, só no olhar,
disso aqui é transformar toda a realidade. Porque nós estamos carregando Deus. E aonde Ele vai, aonde Ele foi, vamos pegar Cristo, então, quando Ele estava humanamente junto conosco. Aonde Ele passava, o pessoal transformava ou não transformava? Transformava. No meio da multidão, alguém só tocava na veste de Jesus e ficava bom. Então, olha o tamanho da nossa fé que devíamos ter. Aonde a gente passa, devia ser uma transformação. E Deus quer isso. E Ele quer e confia em nós nisso. Então, nós hoje, da Santíssima Trindade, vamos pedir essa grande graça de nós não duvidarmos daquilo que nós temos dentro de nós e que nós possamos não impedir dele fazer, bom, agora estou indo aqui, vou direto, digamos, vou para Santa Cruz. Aonde eu estou indo, tenho que saber que estou levando Deus. Ele quis assim. Ele quis que nós, aonde passássemos, levássemos a Deus. O que nós vamos fazer para isso? Vamos acreditar que é uma grande verdade.